Filipenses capítulo 1, versículo 1, o tema da minha ministração hoje é servos de Cristo. Filipenses 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até isso, tá bom. Semana passada eu fiz uma introdução bem breve da carta de Paulo aos Filipenses e citei bastante Atos, né, que ali dá os princípios de como foi fundada esta igreja aqui. E sintetizando o que eu falei a semana passada, eu deixei claro o seguinte: que todo ser humano, ele busca ser feliz, sem exceção, não importa onde seja. Pode ser no casamento, pode ser na vida pessoal, na vida financeira, no trabalho. Todo mundo quer felicidade, todo mundo quer paz. Esse é o anseio do ser humano. E muitos, por conta de buscar a paz, às vezes acabam se enveredando por caminhos terríveis, terríveis. Por quê? Pelo anseio de alegria, acabam talvez trazendo tristeza. E eu deixei claro também que felicidade, segundo a Escritura, não é ausência de problema. Que muitos pensam que de fato a felicidade em Deus é quando você não ter problema nenhum, dificuldade nenhuma, nada. Citam às vezes distorcidamente o Salmo 91 e outras passagens da Escritura, onde diz que, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E eles se esquecem que este apóstolo que está escrevendo essa epístola, cujo tema é alegria, ele está escrevendo de uma prisão. Paulo está preso, possivelmente olhando o seu martírio, a sua morte logo ali na frente. E ainda assim ele consegue dizer em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O tempo todo você vê Paulo dizendo, se alegrem, se alegrem. Ele não estava no melhor dos ambientes. E eu não sei se você já visitou alguma prisão. As prisões de hoje já não são boas, imagine as de antigamente. Iriam ser muito, muito piores mesmo. Então, a paz que Paulo vai dizer que ele encontrou, não é uma paz, uma alegria efêmera, artificial, de pouca duração, mas é uma paz que de fato excede todo o entendimento, como diz a palavra do Senhor. E eu deixei claro, né, que a Escritura, ela tem o caminho do céu, ou seja, o caminho da salvação, mas ela vai nos nortear de como nós devemos viver aqui na terra, de como nós devemos nos comportar no trabalho, no casamento, na criação dos filhos, politicamente e em todos os outros assuntos. E Filipenses aqui, você vai ver, ele faz parte, na verdade, de um grupo de 4 cartas, conhecidas como cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. E Paulo aqui, de fato, está preso, esperando talvez um veredito positivo mais ali na frente, mas ele mesmo não sabia de nada. E com base nisso, eu vou passar 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu filho. Vou ser bem curtinho hoje, meus irmãos. Primeiro princípio: de Cristo somos servos. É isso que Paulo começa dizendo, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo aqui, ele por meio da sua saudação, ele agradece a Deus e ele deixa de forma bem explícita: do Senhor nós somos servos. Antes de entrar basicamente no que significa servo, é de suma importância você entender como que eram escritas as cartas antigamente, porque hoje em dia como que funciona? Hoje não tem nem carta mais, né? Não sei nem se alguém põe carta no correio mais. Mas coloque aí um e-mail. O e-mail normalmente você coloca lá, né, o motivo, coloca toda a carta e lá por último você assina, né? ATT, atenciosamente, fulano de tal. Aqui era diferente, você pode perceber, ele começa com o nome, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, depois ele dá a saudação e depois ele desenvolve o assunto. Por quê? Você tem que levar em consideração que era rolinho de papel ali. Você imagina, você lê uma carta inteira, daí lá no final, daí, puxa, não era essa que era para eu ler, era do outro cara. Ia dar um trabalho danado. Então, por isso que um dos motivos que tinha ali logo no começo, né? Então a pessoa abria o rolo e já via Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, da igreja em Filipos, e ali ele começa a sua saudação. E ele diz aqui Paulo e Timóteo, provavelmente por 2 motivos. Porque Timóteo talvez concordasse, de fato, com tudo isso que ele estava escrevendo, e talvez também porque tinha a possibilidade de Timóteo ser o editor dele, né? Paulo está narrando e Timóteo está ali redigindo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é quando ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos.
E como eu disse na última semana, por mais que a palavrinha aqui seja uma palavra boa, né? Eu sou servo de Deus. O original ali é doulos, que significa escravo. O que Paulo está dizendo é assim, olha, eu e Timóteo, nós não temos nossas próprias vontades. Nós somos escravos de Cristo. Um Senhor nos comprou e este Senhor é o nosso dono. Eu sei que ninguém gosta de usar esse termo, né? Meu dono. Mas é literalmente isso que Paulo está dizendo aqui. E é por este motivo que nós já cancelamos todos e quaisquer desejos do ser humano. Dos cristãos, obviamente, dizendo, né? Eu tenho o sonho disso, o sonho daquilo. Meu filho, você tem que ter o sonho de ser fiel a Deus, é o que a Escritura diz. De obedecer a Ele. O seu grande objetivo não deve ser ter uma casa na praia, ganhar 10 mil reais por mês. Nada contra se o Senhor no meio do caminho o abençoar desta forma. Mas que o nosso foco, o nosso objetivo seja sempre o de ser fiel. Que quando nós chegarmos lá na glória, nós possamos de fato receber aquele tapinha nas costas lá dizendo, ô servo bom e fiel, fizeste o que era bom, o que era reto, e por conta disso, entra no gozo do teu Senhor. O que adianta chegarmos lá no final, com todos os bens materiais possíveis, e então, livro da vida, você está lá esperando o seu nome, e de repente, eu não vi aqui não, rapaz. Rafael, quanto? César conhece ou com Z? Eu com Z. Não tem. Imagina a tristeza. Muito triste. Então, o nosso objetivo deve ser o de ser fiel ao Senhor. Independente de realizações pessoais. Independente de ter os nossos sonhos. É por isso que, né, o problema de muitos cristãos hoje, sabe qual é? A vida dele não é pautada naquilo que a Escritura diz. Mas é pautada no que as canções gospel diz. Daí ele está lá. Em vez de olhar para Paulo, dizendo servo de Cristo, em vez de olhar para esses homens que muitos foram decapitados, cerrados ao meio, mulheres foram cerradas ao meio, perderam seus maridos, filhos, um monte de coisa, eles não olham. Eles preferem ir para aquela canção que diz assim, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Daí ele, com base naquilo lá, ele faz a teologia dele. E aí, então ele é mandado embora do serviço. O que acontece? Deus é ruim. Como pode um servo de Deus passar por dificuldade, problema, luto? Não tem como essas coisas acontecer. É por quê? Porque ele teologicamente pegou o caminho errado. Então, eu e você devemos lembrar que escravos, como Paulo se intitula juntamente com Timóteo, têm como único objetivo existencial serem obedientes ao seu Senhor. Este deve ser o objetivo de vida meu, seu, de todo aquele que se intitula cristão. Obedecer a Deus. Não é ser um sucesso, não é conquistar coisas, mas glorificar o nome do Senhor. E quando eu digo glorificar o nome do Senhor, não é só quando as coisas dão certo. É que muitas pessoas pensam que o nome de Deus é glorificado quando tudo vai bem, quando o dinheiro entra, quando a igreja cresce, expande. Não, é glorificar o nome do Senhor até quando as coisas derem errado. É por isso que Paulo aqui ele vai dizer, olha, por conta das minhas cadeias, por conta da minha prisão, toda a guarda pretoriana está sendo evangelizada. Ou seja, eu estou sendo preso, estou me lascando, vou morrer, mas por conta dessa circunstância aqui, eu estou conseguindo evangelizar pessoas que eu jamais conseguiria. Eu sei que talvez não é o seu sonho, né? Ser missionário lá no IRT Cela 9, Pavilhão 8. Mas em tudo a Escritura diz que o nosso Senhor deve ser glorificado. Tanto é que você vê, não só na história bíblica, mas na história cristã, muitas vezes onde homens de Deus se deram muito mal nesta vida. E por conta de uma vida terrível, uma morte terrível, o Evangelho avançou muito mais. Olha o exemplo no Coliseu Romano. Alguns historiadores vão dizer, John Fox ele diz muitas coisas também no seu livro em relação aos mártires, ele vai dizer que muitos cristãos, né, o espetáculo que tinha à tarde em Roma não era futebol como nós temos domingo, era crente sendo comido. Você imagina o comentário do povo, olha, vamos lá, vai ter um espetáculo ali no Coliseu, o que vai ter? É guerra, luta? Não, é aqueles crentes lá, aquela seita, eles sendo devorados, vamos lá ver. E Tertuliano vai dizer que enquanto muitos cristãos morriam, o Evangelho crescia. E então vem aquela célebre frase dele, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja.
Quanto mais se matava cristãos, quanto mais se perseguia, mais a igreja do Senhor avançava. Por este motivo, nós devemos lealdade àquele que nos comprou. Lealdade, independente da circunstância. Lealdade se as coisas acontecerem, forem boas, mas se não acontecerem coisas boas, a verdade e a lealdade devem permanecer. Essa semana eu escrevi um artigo mais ou menos nesse sentido, né? Eu disse que caráter é você falar sempre a verdade, mesmo que esta te prejudique, mas continuar falando a verdade. Portanto, nós devemos avaliar constantemente o nosso nível de servidão. Nós temos seguido este padrão aqui de Paulo e Timóteo, sido servos. Você serve a Deus apenas quando lhe convém, quando você não está cansado, quando eu posso. Nós vemos constantemente homens e mulheres de Deus servindo ao Senhor com seus talentos, com seus dons, com seus bens, que também é uma forma de servir a Deus, com certeza. Aqui nós vemos uma das alegrias de Paulo, sabe qual era? Paulo estava passando por uma necessidade financeira, e então os bispos e diáconos reúnem a igreja, levantam uma coleta e levam até onde Paulo está. E Paulo diz: nossa, minha alegria é sobremodo por conta deste ato de vocês para comigo. Então nós devemos servir a Deus, não apenas de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, mas com nossos dons, talentos e recursos que Deus providencia. E segundo e último para encerrar, põe ali por favor, Caio. Segundo princípio, igrejas necessitam de líderes, homens firmes. No Antigo Testamento, Moisés diz: homens da maior firmeza. Aqui não tem nada a ver com ser grosso, não, com falar gritando, tem a ver com ser firme. E um exemplo é o próprio Moisés. Diz a Escritura que ele era manso, toda vez firme. Em contrapartida, o seu irmão Arão, lembra aquele episódio onde ele vai receber a lei do Senhor? E então ele deixa o seu irmão cuidando da congregação. Moisés sobe e rapidamente o povo já começa a buzinar no ouvido do irmão dele. Ó Arão, quanto a esse Moisés aí, a gente não sabe quando que ele vem, né? Faça para nós deuses, para que nós possamos o adorar. E então, olha o termo que Êxodo usa. Arão deixou o povo à solta. Arão não teve firmeza para manter o povo no trilho. E quais as consequências disso? Se Arão tivesse sido firme com o povo ali, dizendo: não vamos adorar bezerro nenhum, não importa quanto tempo Moisés demorar, o Senhor chamou, o Senhor vai trazer, e nós vamos continuar sendo fiéis a Deus. Se ele fizesse isso, é bem provável que alguns da congregação ali fossem embora. Arão, tá louco? Desse jeito eu não quero. Não, eu quero um Deus visível, palatável. Olha, agora Moisés sumiu, não sei se volta. Não, desse jeito eu não quero, vou embora. Tinha essa possibilidade de pessoas irem embora? Óbvio que tinha. Na igreja, às vezes, é uma mensagem um pouco mais dura, um pouco mais de confronto ali. E eu venho orando, falei: Deus, que não seja indireta para ninguém, mas como nós pregamos de forma expositiva, aí a palavra é esse confronto para nos mudar constantemente. E eu sei, puxa, fulano vai ficar chateado, fulano vai ficar chateado. E que se ficarem chateados, que não seja pela falta de sabedoria minha, mas por conta do confronto da palavra. E às vezes as pessoas vão embora. Arão, se ele fosse firme, ele perderia alguns. Ele não foi. Arão foi o politicamente correto. Não, calma, o que vocês querem? Não vamos fazer desse jeito aqui. Calma aí. A irmãzinha chegou na igreja agora. Irmã, o que você faz? Você dança? Não, vai, a partir de agora, você é do ministério de dança. Fica aqui, ó, virando piroleta aqui, ó. Não tem problema não. E você, fulano, o que você faz? Pastor, eu jogo bola. A partir de hoje você vai ser o jogador do Senhor. Seu ministério deve ficar dando tudo que é tipo de cargo para aprender a pessoa na igreja, que é um absurdo. Ele poderia perder algumas pessoas se ele fosse filho. Mas ele foi frouxo. Diz a Escritura que 3.000 pessoas morreram por conta da frouxidão de um homem. 3.000. Traduzindo, as perdas por ser firme são bem menores do que as perdas por ser frouxo. Homens da maior firmeza. Esses homens, eles viviam numa colônia romana. Filipos era uma colônia romana. Mas ainda assim, Paulo constantemente fazia questão de lembrá-los. Ainda que vocês vivam bem aqui neste lugar,
este não é o final. Vocês não devem esperar toda a bondade do governante terreno. Vocês não devem esperar toda a felicidade do governante terreno. A nossa verdadeira alegria está em Deus. É Ele quem nos traz alegria, ânimo, é Ele que nos fortalece. Ele que, na verdade, é o objetivo existencial de nossas vidas, mesmo em um lugar muito próspero. Por que eu digo isso? Olhe para a Europa. De lá vieram pregadores para todos os cantos da terra. A Europa antigamente exportava pregadores para todos os lados, inclusive aqui para o nosso país. Vai à Europa agora, você vai ver. Muitas igrejas não existem. Eu falo para você que eu conversava com um casal que estava na Suíça, e eles ficaram não sei quanto tempo lá, e eles me disseram o seguinte: pastor, é impressionante. A gente está rodando, não acha uma igreja boa, né? Uma igreja reformada, a gente não acha. Aí, então, quando eles acharam uma igreja, a igreja tinha culto a cada 45 dias. Como assim? Não, é porque não tinha gente o suficiente. E detalhe, era um culto meio eclético, né? Se eu posso dizer assim. Tinha cristão, tinha católico, tinha tudo. Mas como assim? O pastor não falava contra a imagem. Eu falei, não, porque daí os católicos iam embora. Consegue ver o medo de ser filho? Só que em compensação, você viu como eles são prósperos. Você não vê um papel de bala na rua. Eu sei que é chato, você fica me ouvindo toda vez, mas toda vez eu dou esse exemplo. Lá ele me dizia, cara, a gente pisa na faixa de pedestre aqui, o cara lá na esquina já para. Aqui, você pisa aqui, você perde o pé. Já era. Não respeitam nada. Muito próspero. Muito vazio de Deus. Infelizmente, são duas coisas que podem nos separar do Senhor, né? Ou uma grande dor, ou um grande amor. Ou a miséria, que talvez nos faz ficar chateados com o Senhor, ou ter muito. Porque você tem muito, mas está todo viajando, toda vez saindo e nunca tem tempo para Deus. Isso é terrível. Paulo aqui, ele se apresenta como servo. Servo. Se você ler algumas outras epístolas, você vai ver Paulo se apresentando como apóstolo. Mas aqui não. Aqui Paulo se apresenta como servo, porque ele sabia, eu fundei essa igreja, os irmãos me conhecem, eu não preciso impor autoridade alguma sobre eles. Eles sabem da autoridade que Deus me investiu. Os irmãos sabiam e reconheciam isso, que Paulo era um homem de Deus. É por isso que Paulo começa dizendo aqui, né? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Eu sei que talvez na mente de muitos crentes ainda hoje, a palavra santo está associada com o catolicismo. Em que sentido? Santo é alguém perfeito, alguém que não erra, mas não é. O significado literal da palavra é separado, né? Santo é aquele que é separado para algo. Quando você casa, você é santificado, a sua esposa, ao seu marido, ou seja, apenas para aquele. E quando ele diz aos santos de Filipos, ele está dizendo, aqueles que mesmo em um mundo perdido e corrompido foram separados para o Senhor. E assim acontece com todos nós que somos filhos de Deus. Nós somos separados para algo. Nós somos separados para alguém, para quem? Para servir o nosso Deus. Por isso você deve, a todo custo, se separar de palavreados chulos, de roupas indecentes, de amizades que te afundam e não te levam para perto de Deus. É fácil você saber se determinada pessoa é um bom ou um mau amigo. É só você ver, isso aqui me aproxima ou me afasta de Deus? Então você já tira sua própria conclusão. E aqui, para encerrar, perceba que Deus, Ele estabelece autoridades em toda a Escritura. Paulo, apóstolo, ele de fato se reconhecia, eu sou servo. Os servos da igreja de Filipos sabiam, ele é apóstolo. A autoridade da liderança, ela deve reconhecer, o meu trabalho é servir. E ao mesmo tempo que os servos, que os irmãos e irmãs devem reconhecer, né, é Deus quem levanta homens para que possam liderar a igreja. Então Paulo, ele dirige a sua carta com a saudação inicial a todos os santos que vivem em Filipos, e ele ainda diz, aos bispos e diáconos. Bispo, ali, é um termo intercambiável, né? Bispo, presbítero e pastor, tudo tem a mesma função. Então você pode ver que algumas igrejas, olha, é o presbítero,
é o bispo. Então isso aí infere, né? Eles acabam fazendo a mesma função. E diáconos significa literalmente servente, aquele que serve, aquele que ajuda. Aqui, mais uma vez, nós já desconstruímos por completo aquele papinho de desigrejado. Eu preciso de Deus e não da igreja. Mas como assim? Paulo, ele cumprimenta os irmãos e os líderes da igreja. Os irmãos da igreja e os líderes da igreja. Mas isso eu sempre ouço. Mas a Escritura diz que todos nós somos iguais. E óbvio que isso é verdade. Todos nós somos iguais em valor diante de Deus. Não importa sexo, não importa seu tipo de cabelo, não importa a cor da sua pele. Diante do Senhor nós temos o mesmo valor. Só que na igreja de Deus nós temos funções diferentes. E é isso que Paulo vai defender quando ele defende o seu apostolado. Olha, eu sou servo, mas o Senhor me colocou nessa posição para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada. É isso que ele diz, que Deus separou apóstolos, pastores, mestres para edificação da igreja, para que os santos fossem aperfeiçoados. Então, mesmo todos sendo iguais diante de Deus, ainda assim exercemos funções diferentes. Atos capítulo 1, põe ali, Samuel. Atos 6, versículo 1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega, ou os helenistas, contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos esse serviço, mas a nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha o que estava acontecendo aqui. Estava tendo uma rixa ali em relação ao suprimento das viúvas, verdadeiramente viúvas. A igreja ajudava, mas então os helenistas, como aqui a tradução é fantástica, né? Os judeus de cultura grega, eles começaram a reclamar ali, mas calma aí, o povo aí mais puro, eles estão deixando as nossas viúvas por último. E eles levam isso ao conhecimento dos apóstolos e dizem: Pedro, tem uma coisa errada aí, não é possível. O que é isso agora? Estão fazendo acepção de pessoas? Dentro da igreja? E então Pedro vai e diz: olha, separa homens. E é interessante, né? Aqui traduzindo é o ministério de distribuir cesta básica. Basicamente isso. Olha o que ele diz no versículo 3: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens para distribuir cesta básica, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Gente, para distribuir panetone no final do ano, literalmente. Não podia ser qualquer um. Homens, cheios do Espírito Santo, sabedoria e de boa reputação. Com qual finalidade? Ele vai dizer, né? Porque não convém que nós deixemos a oração e a palavra para servir as mesas. Esses servos são muito importantes. Há outras pessoas que precisam fazer esse serviço. Para quê? Para que nós possamos nos dedicar de forma integral à palavra e à oração. Para que nós possamos fazer o melhor. E aquele que se diz desigrejado, que fica fora da comunidade, no fundo, ele diz, né, eu não preciso de pastor, eu preciso só da Bíblia, eu não preciso de igreja. Isso é apenas uma desculpa. Vá lá, confira a vida dessa pessoa. Eu sempre digo, todo desigrejado que diz que não precisa de pastor, não precisa de igreja, a única coisa que ele está dizendo é: eu quero pecar sem ser cobrado por ninguém. Onde já se viu isso? Eu fazer algo errado e o pastor me ligar. O líder de pequeno grupo vir falar para mim, qual o problema? Onde já se viu alguém me cobrar? Portanto, não existe esse negócio de, longe da igreja, mas junto com Deus, né? Não. A Escritura diz que nós devemos estar com Deus juntamente com os irmãos. E se você for honesto, você vai ver, não existe igreja sem uma liderança. Não existe uma empresa sem uma liderança. Você conhece alguma empresa que cada um faz o que quer? Entra a hora que quer, não tem cobrança de horário, uniforme, nada? Não existe. Num lar, é necessário que haja ordem. É necessário que alguém assuma a posição de liderança, no caso o marido. Ele deve liderar a casa. A esposa ser a sua auxiliadora para que os filhos vejam, olha, aqui há ordem. Família nenhuma avança.
por que você acha, meu irmão e minha irmã, que as famílias têm se desmantelado a cada dia, se dizimado a cada dia? Por quê? Porque o esquerdismo, todavia, quer acabar com as famílias. Hoje eu vi uma reportagem, uma notícia. Estava lendo uma notícia lá, dizendo que, eu não lembro se é na Assembleia Federal, se é só aqui em São Paulo, acho que é federal, que eles estavam lá com um projeto de lei para que as mães solo, né, aquela mãe que é solteira, ela tivesse o dobro de benefício, tivesse mais facilidade para conseguir um monte de coisa e tal. Eles não percebem. Isso daí é um estímulo para o fim das famílias. Para que realmente as pessoas não se casem, não se unam, não criem os filhos juntas. É um estímulo. Então não existe igreja, empresa, lar ou uma sociedade sem ordem, sem líderes dirigindo. E eu disse uma vez isso para um pastor conhecido, ele falou assim, mas a Escritura diz que todos nós somos sacerdotes. Óbvio que sim. No sentido de que não é só o pastor que deve levar a palavra, mas você, no seu trabalho, você vai chegar em um local que talvez o pastor não queria chegar. Na sua família. Nesse sentido, somos sim todos sacerdotes. Mas eu e você devemos lembrar que somos sacerdotes, que hoje nós não precisamos de um intermediador, né, de um mediador, no sentido de que, a partir do momento que o véu se rasga, você não precisa ir ao pastor para que o pastor ore a Deus, Deus responda ao pastor, o pastor traga a você. Cada um de nós aqui podemos chegar diante de Deus com humildade, com o joelho dobrado, dizendo, Deus, tenha misericórdia da minha vida. E saber que Deus vai nos atender. Daí tem um endemoniado lá perto do seu bairro. O que muitos fazem? Liga para o pastor, fala, criatura, o Espírito Santo está nele, está em você, mete a mão na testa lá e aleluia, manda embora. Eu falo para você que uma vez, eu era novo convertido, ficou um possesso na minha frente lá, na hora já liguei para o pastor, pastor, você vem aqui. Vai fazer o quê? Põe o telefone na testa, eu vou orar. Ore você. Eu tomei um xingo ainda. Falei, tá certo ele, que incrédulo, gente. Neste sentido, sim. O véu se rasgou e todos nós temos acesso ao Senhor. Mas no Novo Testamento, nesta carta, que nós estamos lendo em várias outras, nós vemos Paulo constantemente abrindo igrejas e separando presbíteros, bispos, diáconos, pessoas que estariam à frente. Em sua primeira viagem missionária, Paulo elegeu bispos em cada uma igreja, na sua primeira. Na sua segunda viagem missionária, a mesma viagem a qual ele fundou essa igreja aqui de Filipos, olha o que ele escreve aos Tessalonicenses, põe ali, por favor, 1 Tessalonicenses 5,12. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Como vocês devem tratar a liderança da igreja? Ele responde, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Na sua terceira viagem missionária, Paulo chama os bispos e presbíteros para se despedir. Em Tito e em Timóteo, você vê uma recomendação de como deve ser o presbítero, o bispo, olha, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, e mais um monte, hospitaleiro, e várias outras coisas. E aqui, para encerrar, Paulo faz essa especial menção dos bispos e diáconos, provavelmente por dois motivos. Primeiro, porque é bem provável que esses homens que moveram a igreja para arrecadar fundos para levar para Paulo, para que as suas necessidades fossem supridas. Mas um segundo motivo também era para reforçar o respeito à liderança. Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que trabalham na obra. Provavelmente também por isso. Porque uma igreja saudável segue esse exemplo. O pastor é servo e não é chefe. Tem uma diferença, né? O servo e o chefe. O chefe manda, o servo está ali, trabalhando junto. No quartel nós sempre dizíamos, né? Tem uma grande diferença do comandante e do mandante. O mandante apenas manda, vai. O comandante de verdade, ele está ali, está junto com a tropa, está trabalhando. Então uma igreja séria e uma igreja saudável, melhor dizendo, é onde o pastor de fato serve. E onde também os irmãos não são pesos, mas são motivo de alegria, assim como esses irmãos eram motivo de alegria para Paulo. Amém, meus irmãos?